Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre intercâmbio pra vocês que pensam em viajar, falam ou não falam inglês. Hoje a gente veio tirar umas dúvidas. Eu tô aqui com a professora Alda, Teacher Alda, que ela morou 9 anos no Canadá. Ela dá aula aqui no Brasil e vai voltar pra lá, uma próxima semana outra. Enfim, ela já tem muita experiência, sabe muito tirar nossas dúvidas. Se você quer saber mais sobre isso, vem com a gente. Começar é o pior. Pode falar assim. Olá, galera. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com as meninas do Blog Azar. A Bárbara me convidou para estar fazendo, estar respondendo as perguntinhas de vocês. Muitas pessoas têm me procurado, pessoas que eu tenho conhecido pelo Brasil, o que fazer para fazer o intercâmbio. Me procuram no WhatsApp, no Facebook. E uma aluna, amiga minha, ela me sugeriu, por que não fazer um canal, no YouTube, ou até mesmo criar uma página no Face, pra estar tirando essas dúvidas. E eu achei legal, porque fica difícil de responder um a um, até pela falta de tempo. Então, aí a Bárbara aqui, essa linda, me fez o convite e é uma honra estar aqui com vocês. Como ela já disse, eu sou a Teacher Alda, assim que o pessoal me conhece aqui em São Paulo. Tô aqui, nós temos umas perguntinhas já que, colocaram lá na página do blog delas, e ela também tem mais algumas. Vamos lá! O intercâmbio agrega quais sentidos? Eu posso dizer que o intercâmbio agrega em muitos sentidos. Eu acho que só tem coisas positivas o intercâmbio na sua vida. Não vai ter nada negativo que ele vai te agregar. Como, por exemplo, quando você está aprendendo um segundo idioma, você imergir na cultura, fazer essa imersão, traz muitos conhecimentos. Até porque quando você voltar para o Brasil, seja lá com qual área você vai trabalhar, onde você vai estar usando, no caso, o inglês, você vai trazer um pouco da cultura dos países da língua. Porque você só estudar num livro, numa sala de aula, é bom. É lógico, você precisa aprender para saber como falar corretamente, como usar a gramática dentro da sua estrutura e tal. Mas nós sabemos, por exemplo, vou dar um exemplo no Brasil. Se você vai para o Ceará, onde eu também já morei, por 6 meses no sertão do Ceará, você vai ver que eles têm dialetos, eu posso até dizer que são dialetos, e tem até expressões próprias que aqui em São Paulo muitos de nós não entendemos. Então, você morar num país de língua inglesa, você vai trazer esse conhecimento com você na hora de estar usando o idioma aqui, seja lá em qual área você estiver usando. Qual é o maior desafio de um intercâmbio? Eu posso dizer, pessoalmente, o maior desafio, e conversando com outras pessoas que fizeram, conhecendo pessoas de vários outros países, em Toronto, que eu conheci vários alunos da língua inglesa ali, é a saudade de casa, saudade da sua terra, saudade do seu povo, da sua cultura, da sua família e da sua comida. Por exemplo, pãozinho de queijo. Passei muita vontade. Então, a princípio, foi um choque. Esse é o choque cultural que não importa para que país você vá, até mesmo se você for estudar na Argentina, que é o nosso país vizinho, estudar espanhol, você vai sentir esse choque cultural. E eu creio que o maior desafio foi esse choque, que foi ter que se adaptar à comida, ter que se adaptar à cultura. No caso onde eu fui, o Canadá, Estados Unidos, Argentina, os países que eu já morei. Então, eu creio que o maior choque cultural foi esse. É saudade da sua própria cultura, da sua comidinha brasileira. E também, às vezes, você sente vontade de falar português. Se você tem alunos brasileiros na sala de aula, você vai ter com quem falar português. Mas quando não, você tem que se virar com o inglês, e às vezes dá uma saudade de falar português, que a sua cabeça chega até a doer. E aí você começa a falar sozinho. Fala sozinha, fala no espelho, entendeu? Mas o espelho não responde, é uma frustração danada. É fácil se sustentar por lá? Você trabalhava para pagar suas contas? Vamos começar pela primeira pergunta aqui, se é fácil se sustentar por lá, Não é fácil. A realidade nua e crua não é fácil. Eu cheguei no Canadá, que foi onde eu estudei inglês, eu tinha apenas $200 canadenses no meu bolso, não tinha mais nada. Cheguei num domingo, na segunda eu já estava batendo de porta em porta procurando emprego. Então, assim, muitas pessoas que moram lá passam essa impressão de que você chega lá, você vai ficar rico, ilusão. Acontece, dentro de 1 milhão pode ser que aconteça, Mas não é regra, tá? É difícil, então o meu conselho é, procure para um país que você conheça alguém que já esteja morando lá, e de preferência se for alguém brasileiro, porque brasileiro, ele é muito bom em ajudar nisso. Ele sempre vai dar um jeitinho de te arrumar um emprego ali, mas saiba que não será um emprego dentro de um escritório, nada disso. Se você não tem a permissão de trabalho naquele país, para o qual você quer ir, provavelmente você vai achar um trabalho, diria aqui por baixo dos panos, sem carteira registrada, vamos dizer, um bico, vai ganhar em cash, e não registrado. Então, assim, para isso é importante que você conheça alguém desse país que você está querendo ir, que você tem intenção de ir. Isso ajuda muito, porque de repente, tendo contatos, um contato vai, passando para outro contato, e isso vai te ajudar a, de repente, conseguir alguma coisa, seja na área babá, cuidar de criança,
idosos, cuidar de velhinhos, ou restaurante, ou trabalhar num café, ou área da limpeza. Mas para que você não fique frustrado quando chegar lá, geralmente vai ser esse tipo de emprego se você tem a intenção de ir como aluno de inglês. Trabalhei muito. Como eu disse, assim, porque na verdade eu não fui, eu procurei, depois a gente vai estar explicando com mais detalhes futuramente sobre, né, quais os caminhos, né, se é por agência, por conta. Eu fui por conta, não fui como estudante, então eu fui, enfiei as caras mesmo, então eu tive que trabalhar muito. E até porque meus pais, naquela época, muitos anos atrás, era muito mais difícil para um jovem fazer intercâmbio. Meus pais não tinham condições, então se eu quisesse ir fazer intercâmbio, eu mesma tinha que trabalhar, eu mesma tinha que me sustentar. Eu passei 9 anos no Canadá e, graças a Deus, meus pais não tiveram que me dar um centavo, que me enviar um centavo. Falei bastante. Nossa, né? Mas imagina. esses detalhes, a gente vai estar conversando até mais, né, no meu canal e até mesmo na minha página do Face, lá, Dicas da Teacher Alda. Você pode estar achando, mas ela está respondendo muito por cima as perguntas, né, muito vago. É porque senão vai ficar muito demorado esse vídeo. E para não ficar um vídeo cansativo, lá na minha página futuramente vai tá explicando cada detalhinho de cada pergunta aqui. Como eles recebem os brasileiros e como é a moradia? Geralmente eles gostam muito de receber pessoas de outros países. Claro que nosso povo ele é conhecido como um povo, né, bem receptivo, se sente alegre e tudo. Talvez você vai achar ganhar um pouco a frieza. De novo, depende do país para onde você vai. O Canadá é um país, eu particularmente sou suspeita para falar porque eu amo. É um país muito receptivo. Depende da cidade onde você vai ficar. Toronto é uma cidade multicultural. Você não vai encontrar apenas canadenses. Por ser uma cidade multicultural, você vai se sentir mais bem aceita. Então, assim, todo mundo vai querer saber de onde você veio, né, qual é a sua cultura, qual é a sua língua. Então, tem essa curiosidade. Então, ali você não vai conhecer só canadense. Já se você for para uma cidade dos Estados Unidos, dependendo da cidade que você escolher, como Nova York, eu creio que vai ser igual a Toronto. Mas se você for para uma cidade menor, onde não tenha tanto, né, imigrante, tanto turismo, tantas pessoas, estudantes de outros países, aí sim, eu creio que o americano mesmo, um ou outro vai ter essa curiosidade, sim. Eles se recebem bem, sim. O Canadá é mais conhecido por ser mais aberto. O americano, ele já é um pouquinho, tem a fama, né, de ser um pouquinho mais preconceituoso com o imigrante. Com quanto tempo de inglês você pode fazer o intercâmbio? A dica que eu sempre dou para meus alunos, isso varia, tá? Vai depender muito de aluno para aluno, porque tem aluno que com o básico ele já se vira muito bem. Tem aluno que vai ser com o intermediário, então vai depender de você, do esforço que você está fazendo para estudar o inglês, para você se dedicar. Se você dedica todos os dias, de repente 3 meses já é o suficiente para você. Se você é aquela pessoa que só pega no livro uma vez por semana, de repente você vai precisar de 1 ano no mínimo. Então vai depender muito do seu esforço. Pode ser 2 meses, 3 meses, mas eu creio que um básico, pelo menos uma base para você chegar lá, eu diria que um intermediário, vamos colocar assim, para você chegar lá e poder se comunicar. Vai que você não conhece ninguém que fala português, como é que você vai numa padaria, como é que você vai no mercado, se precisar ir ao médico. Então, um mínimo, pelo menos, para se comunicar, embora não tenha fluência ainda, mas é importante. Você pode explicar toda a logística para realizar o intercâmbio? Explicar toda a minha logística ia demorar um pouquinho. Como eu disse, há várias maneiras, há vários caminhos que você pode estar fazendo intercâmbio. Eu gosto muito, se você tem até 26 anos de idade, vocês meninas, eu gosto muito do programa Au Pair. Que você vai já com a cartinha direitinho para você chegar lá, trabalhar, já vai ter um empreguinho, né, vai estar cuidando de criança, vai estar ganhando uns dólares, né, seja tia, varia muito de família para família, mas qualquer coisa que você ganhar é lucro, porque você não vai estar apenas gastando, né, e também isso vai te trazer uma experiência, porque você vai estar trazendo para você o conhecimento de o que é estar com uma família americana, né, com uma criança americana, pais americanos, e também você vai estar legal dentro do país. E muitas famílias, ela permitem que a au pair, ela tenha algumas horas durante a semana para estar estudando inglês. Eu gosto muito desse programa. Tem por agência que você já vai como estudante, mas isso você tem que guardar, fazer uma boa reserva, se planeja aí pelo menos no mínimo 1 ano, né, guardando dinheiro, depositando, porque no consulado, para pedir para você ter o visto de estudante, eles vão pedir que você prove essa renda. É importante que você tenha uma boa graninha guardada se você for apenas como estudante, né? E tem aquele que vai por conta própria, que foi no caso que eu fiz. Eu a princípio procurei agência, mas você vai entender no futuro porque que eu acabei optando por ir sozinha, sem ter uma agência como intermediária. E então eu fui com a cara e a coragem, com $200 no bolso, me virei, né? Então há vários caminhos que você pode estar indo. E de preferência, se você também tiver alguém, como eu falei, que você conhece lá no país, já ajuda bastante. Alguém pelo menos para te receber, isso já ajuda muito. Eu quero agradecer aqui
por essa oportunidade de estar participando aqui. Foi uma honra, né? Participar com essa menina linda aqui que eu amo. E como eu já disse, tem a página lá no Face, você pode curtir, é Dicas da Teacher Alda. E breve, que agora não está dando para fazer, porque semana que vem eu já viajo para os Estados Unidos, vou estar ficando 4 meses por enquanto. Mas de lá eu vou estar gravando os vídeos, e se você tiver mais perguntas, deixa lá na minha página. E a gente vai estar mantendo esse contato. Espero poder ajudar. A pessoa que me deu essa ideia, o que me fez aceitar essa ideia foi porque eu gosto muito de poder ajudar com o que eu posso, né? E eu já conheci pessoas que falaram assim, eu vim do exterior, tive que me virar sozinha, as pessoas que se virem. Eu já penso o contrário. Se eu fui pelo caminho mais difícil, se eu puder ajudar uma outra pessoa a facilitar o caminho dela, por que não? Eu acho que é bom você, né, ser canal de bênção na vida de alguém, e no que eu puder ajudar aqui com as informações será um grande prazer, tá? Um beijão, um abraço pra vocês, a gente se vê por aí. Beijo, curte a página dela. Isso aí, curte lá, gente. Tchau.